Oi, povo lindo, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Se cuidando. Nós vamos continuar falando sobre o espaço rural brasileiro. Nós vimos na outra aula as características da agricultura, como que ela é dividida, né? Ou como que ela é organizada, agricultura familiar. Nós vamos ver o uso da tecnologia na agricultura. Aqui ele associou a agropecuária. Então, aqui no primeiro momento é a agricultura, porque a pecuária nós vamos ver daqui para frente. Então, a próxima situação de aprendizagem nossa, nós vamos ver a estrutura fundiária brasileira. E o que é essa estrutura fundiária brasileira, né? No caso aí, estrutura fundiária nós vamos encontrar em vários lugares, né? No mundo todo. O que ela é responsável? Pela organização das propriedades rurais, quanto ao seu número, a quantidade que tem naquele país ou naquela região, o tamanho e a distribuição que tem dentro do seu território. Aqui ele começa a falar em relação à área brasileira. Ele mostra como que é dividido os estabelecimentos agropecuários no Brasil, ou a área de agricultura, que dentro desse espaço rural, né, nós vamos ter uma divisão por hectares ou por alqueires, tá? Aqui ele coloca por hectares. E aqui ele mostra dados de 2017, como que é dividido, né, aí parte do território, ou território brasileiro, qual é o grupo que nós vamos ter de número de estabelecimento. Então, menos de 1 alqueire, nós vamos ter 12%, de 1 a 10, 38,2%, de 10 a 50 hectares, tá, pessoal? HA hectares. De 10 a 50, 31,3%. E o restante aí que nós vamos ter. O que ele mostra? Que a maior parte dos tamanho, né, das áreas agrícolas ou agropecuária no Brasil, como está aqui no texto, está entre 1 e 50, tá? 1 e 10 é a maior parte, 10 e 50 fica aí, né, se a gente for classificar, em segundo lugar. Aqui ele mostra em relação ao Brasil, né? A parte mais escura é aquele que nós vamos ter acima de 30 mil estabelecimentos ou área agropecuária, e aquelas partes mais claras, né? Nós vamos ter uma área menor. Depois, pessoal, ele mostra como que funciona. Nós vamos aqui, ele fala bem resumida sobre o movimento sem terra, que é o quê? Aquele que as pessoas que invadem a terra porque eles acham que aquela terra que eles estão invadindo é imprópria, ou seja, não é utilizada. E muitas vezes isso não acontece. Ele só vai falar em algumas situações aqui. Aqui ele explica a parte do gráfico, que é aqui, ó, esse infográfico, como que ele pode ser dividido, os estabelecimentos agropecuários no Brasil. E falando, como ele começa aqui no texto, né, em relação ao meio rural, que aqui ele falou de agricultura, então aqui ele vai falar de pecuária, ele vai falar de extrativismo e as características ou os tipos das atividades, como que é a produção dentro, né, desse meio rural e como que é, mais próximo aos dias atuais, os desafios e as oportunidades de quem vive no campo. E aí termina a nossa aula na página 35. Essas atividades é para fazer na apostila e vocês vão fazer uma folha separada e me entregar também para as próximas semanas. E depois da próxima aula nós vamos para o espaço urbano. Esse espaço urbano nós vamos ver como que vai ser as cidades ou o crescimento delas, tá? Então, essa estrutura fundiária, o que é essa organização de propriedades rurais, né? Em relação ao quanto nós temos, qual é o tamanho dela, onde é distribuída pelo território. Aqui ele já mostrou a distribuição pelo território, nós vamos encontrar aqui nesse mapa, tá? E aí depois ele mostra, né, o número de pessoas envolvidas do conflito sem terra. É claro que aqui é só alguns dados da comissão pastoral. Por que essas pessoas invadem? Porque eles querem um lugar para plantar, porque eles acham que onde eles estão invadindo não tem plantação, não tem criação, não tem nada. É uma terra que seria para eles imprópria. E muitas vezes o dono da terra não concorda com isso. E aí eles fazem o assentamento. Aqui, ó, o que são esses assentamentos? Olha lá, ó. São os locais onde são instalados famílias de trabalhadores que recebem lotes de terra para o cultivo. E lembrando que esse lote de terra, e se a família recebe, ele vai ter uma ajuda de custo também do próprio governo, do Banco do Brasil, de um banco responsável aí, né, de investimento aí oficial, Caixa Econômica Federal, e muitas vezes, a maioria das vezes, o Banco do Brasil. Nessa divisão da estrutura fundiária aparece a pecuária. O que é? O que é essa pecuária? É a agricultura que nós vamos ter. É a tendência da agricultura, mais com uma produtividade de gado,
de suínos, de bovinos, né? Que essa criação de gado pode ser uma criação em qualquer outra situação. Aqui ele fala de aves, aqui para nós essa ave são os frangos, mas nós temos outro tipo de aves também no Brasil, que mata-se, codorna para comer, para vender mesmo, em frigorífico, tá? Os suínos, os porcos, tá aqui, que nós somos o 4º país produtor. Então, em relação ao gado bovino, nós só perdemos o nosso território para os Estados Unidos, tá? Nós ficamos em segundo lugar, né, em relação ao Brasil. Esses dados aí, lembrando que é uma média aí de 2017 e 2018. Nós somos o primeiro produtor de ave e de suínos nós somos o 4º país em relação ao mundo como um todo. Lembrando esses dados de 2017. O que a gente entende por extrativismo? O que é? É tudo que é coletado ou extração de produtos naturais e elas podem ser de origem mineral, vegetal e animal. Então, aqui, o que é esse extrativismo mineral? Nós vamos retirar do solo, né, boa parte aí da sua produção. Em relação ao Brasil, nós vamos ter uma grande quantidade de ferro, já teve muita quantidade de ouro, pedras preciosas. Aqui ele destaca a situação aqui, principalmente do ferro. Ele fala de Minas Gerais, ele fala da Serra do Carajás no Pará, né, no Maciço de Urucum, no Mato Grosso do Sul. E aí nós vamos ter lugares aí que ele vai estar mostrando. Ele pede depois uma pesquisa sobre o nióbio, que é uma pergunta que tem na questão lá para vocês fazerem no final da atividade. Então, procura saber que esse nióbio, para que ele serve, como que ele é transformado, tá? São os minérios. Extração vegetal. Aí, no caso, nós vamos ter madeira, fruto, óleo, borracha. A maior parte é da região norte, a maior parte é na floresta amazônica, mas a gente pode encontrar em outros lugares também no Brasil. Tem bastante no Acre, que parte dele é floresta amazônica. Extrativismo animal, o que eu vou ter? A utilização da caça e da pesca. Lembrando dos setores da economia, que nesses setores da economia nós vamos ter lá, né, tudo ligado aí, mais aí extrativismo, caça, pesca, produção agrícola. Todos esses trabalhadores, eles são protegidos por um período de defesa, ou seja, quando não tem como pescar, quando não tem como retirar a madeira daquele lugar ou a mineração, eles vão receber um seguro, que é onde aparece aqui nesse Conexões. Não tem necessidade de fazer essas atividades, mas aí aparece esse seguro aí. Depois, pessoal, tem produção, exportação e importação agrária. Aí aparece o agronegócio, ele tem uma definição aqui. Aqui aparece balança comercial, eu fiz uma pergunta para vocês que é tipo uma pesquisa para vocês entregarem. Esse saldo da balança comercial, o que é a diferença do que a gente compra e o que a gente vende para outros países? Ou que a gente vende, nós vamos estar exportando, o que a gente compra, importa. Se eu exporto mais, eu vendo mais, então o meu saldo da balança comercial vai ser positivo. Esse agronegócio é ligado, né, principalmente à cultura e à criação de animais e toda a cadeia produtiva que ele faz parte. E esses produtos, boa parte deles também podem ser exportados. Presta atenção nesse gráfico aqui. Ele dá um ranking aí colocando em relação ao Brasil. O Brasil em relação ao mundo de produção de açúcar, café, suco de laranja, soja em grão, carne de frango, carne bovina, milho, óleo de soja, farelo de soja, algodão e carne suína. Então aqui ele vai dar qual é o ranking, a classificação, né? Qual o lugar dele entre os países do mundo e qual é o lugar dele em relação à exportação, o que nós vendemos. E depois os desafios que tem as oportunidades da vida do campo. O que acontece? Muita gente saiu do meio do campo e veio para a cidade. Nesses últimos tempos, nós vamos ver que boa parte daquela população que veio, estudou na cidade, nas faculdades, universidades, o que eles fizeram? Eles voltaram para sua área, né, para a produção. É onde nós vamos ter grande quantidade, né, de engenheiros, de geógrafos, técnicos agrícolas voltando para o meio rural. Então, isso também ajuda ao desenvolvimento desse agronegócio, tá? Então, aí vocês vão estar lendo, essas atividades é para fazer na apostila e entregar para mim. E tem atividades. Lembrando, pessoal, próxima semana tem avaliação, eu vou postar a avaliação na segunda-feira, tá? Já vou enviar para a dona Rita. Lembrando que pecuária, nós vamos ter a característica das criações de animais. Esses animais aí, bovino, suíno, equino, aves, frangos, né? No geral. O extrativismo, que é a coleta, a extração aí de produção natural. O que é? Pode ser mineral, vegetal ou animal.
e depois nós vamos chegar até a produção que esse meio rural vai formar para aquele país. E no caso do Brasil, nós vamos lembrar que o saldo, mesmo que o período da pandemia, que o saldo da nossa balança comercial, segundo, né, os repórteres aí, a TV está falando, apesar de toda a situação estar parando, de ter desemprego, nós estamos exportando muito mais do que importando, ou seja, nós estamos comprando menos e vendendo mais. Então, o nosso saldo da balança comercial é positivo, então é um superávit, tá? Pessoal, até a próxima, tá? Qualquer dúvida pode procurar.